bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença dos que estão aqui conosco hoje e vocês que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Hoje eu, Sofia Reis, estou com a minha colega Helena Ramos. Nós vamos dar início a uma série de apresentações e palestras com o tema principal Educação. Na apresentação de hoje, nós vamos passar para vocês um histórico sobre a educação no Brasil, desde os tempos do descobrimento até os dias atuais, porque desde quando se iniciou a história da educação no Brasil, nós sentimos o reflexo dela hoje ainda, diante dos números. Nós vamos apresentar também, então, alguns dados em relação a isso, sobre analfabetismo, quantidade de alunos na escola, número de alunos que abandonam a escola, enfim, para mostrar para vocês aí um panorama, então, de como é a educação no Brasil hoje, como que ela está funcionando e o que pode acontecer daqui para frente. Bom dia a todos, obrigada pela presença, pela atenção. Eu vou começar então contando um pouquinho da história da educação, até para que seja possível entender os fatores que levaram o nosso modelo de ensino a ser o que ele é hoje. Então, para entender, vamos voltar lá no comecinho, no ano de 1549. Nessa época, os jesuítas eles estavam desembarcando aqui no Brasil com o objetivo de dar aulas para os índios e para os órfãos portugueses. E como eram essas aulas? Elas eram totalmente voltadas para o ensino religioso. Então, o objetivo deles era praticamente catequizar os índios e os órfãos. Depois, posteriormente, também os filhos de fazendeiros participavam dessas aulas. E esse foi o primeiro modelo de ensino no Brasil. Os alunos eram os curumins, que são os filhos dos índios, os órfãos portugueses e, posteriormente, os filhos de fazendeiros. E os professores eram os padres jesuítas. Esse modelo perdurou aí por um longo período até que, em 1759, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas e fez uma reforma na educação a fim de modernizar o reino. Então, ele incluiu aí o ensino de gramática latina, grego e de retórica. O ensino ele se tornou estatal e também foi criada a figura de um diretor-geral de estudos. Então, o Marquês de Pombal trouxe essas mudanças. Lá em 1760, foi realizado o primeiro concurso para professores. Isso foi em Recife. Porém, na época, não havia uma exigência em relação à formação em nível superior para esses professores. Na verdade, a única exigência era que estes tivessem um mínimo grau de instrução para que pudessem lecionar, o que fazia com que os padres continuassem ocupando essa posição de professores. 1824 foi um período muito importante para a história da educação no Brasil. A Constituição estabeleceu que a educação deveria ser gratuita para todos os cidadãos. E em 15 de outubro foi aprovada a lei que determinava isso, aprovada a lei que determinava a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades e vilas. E é por isso que no dia 15 de outubro se comemora o Dia do Professor, dada essa medida aí que foi super importante para a educação. Em 1838 foi fundado no Rio de Janeiro o Colégio Pedro II, que veio para ser um colégio de ensino secundário. E ele foi baseado nos moldes europeus. E o interessante desse colégio é que ele reunia em um único lugar todas as disciplinas e preparava o aluno para o ensino superior também. Porém, diferente da Europa, que tinha uma população escolar, alunos que permaneciam na escola, o Brasil não aderiu muito bem a essa proposta do colégio. Porque os pais eles colocavam os alunos até que eles atingissem um determinado nível de conhecimento, muitas vezes limitado ali ao ler e escrever, e depois tiravam eles da escola. Por quê? O país ele era baseado na agricultura, no trabalho braçal e não intelectual. Então os pais não viam a necessidade desse aluno aí completar todo o período da educação. Então não foi muito bem aceito esse modelo. Ele não foi muito baseado. Ele foi baseado nos moldes europeus, mas não teve o mesmo desempenho porque realmente a população não entendia a importância do estudo. Em 1890, Benjamin Constant foi nomeado chefe do Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. E foi a primeira vez que alguém estava ali totalmente responsável pela educação. Foi um órgão responsável pela educação. E ele propôs algumas mudanças, principalmente a divisão de turmas a partir da idade. Então, passou a ser por etapas a educação. Em 1890,
o analfabetismo ele era muito grande no país, então eles procuravam medidas realmente para reduzir esse cenário. 1920 é um período conhecido como Escola Nova, e a ideia de uma educação igualitária, laica, pública, ela ganhou força. Por quê? O país ele passava por um período de crescimento industrial, avanço industrial. Então o governo ele viu a necessidade de formar cidadãos com capacidade, conhecimento, para entender o funcionamento das coisas. E lá em 1964, que era o início do regime militar, ainda tinha essa preocupação com o avanço da industrialização, porém, o governo, aquela história de educação democrática foi deixada um pouquinho de lado. Então, o governo ele queria formar cidadãos agora com a capacidade de executar tarefas, e não tanto com a capacidade de pensar sobre elas. Então, a escola primária ela ficou voltada mais para atividade prática, e o segundo grau técnico ele ficou voltado mais para preparar o aluno para o mercado de trabalho. Em 1971, foi aprovada a lei que determinou a organização do ensino em primeiro e segundo graus, ao invés de primário, ginásio, colegial. E também a obrigatoriedade escolar ela foi ampliada para os 14 anos. Nessa época também foi incluída uma nova disciplina de estudos sociais, que abordava conteúdos de história e geografia. Em 1988 foi aprovada a nova Constituição Federal e a educação foi reconhecida como direito subjetivo de todos, ou seja, qualquer criança que quisesse estudar, independente da idade, ela ia ter uma vaga garantida. Com isso também, diante desse novo cenário, foi definida a aplicação da receita de impostos no setor da educação. Em 1995, aqui nós já estamos falando de um período bem mais recente da nossa educação, e foi onde foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E essa lei ela reforçou aspectos bem importantes da Constituição, como a municipalização do ensino fundamental, e também estipulou a formação de docente em nível superior, que até então não era uma exigência. E o mais bacana é que colocou a educação infantil na posição de etapa inicial da educação básica, ou seja, os pequenininhos já estavam indo para a escola, ali com 5, 6 anos. E a mudança mais recente que nós tivemos na educação foi a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio ela visa integrar o ensino médio com o ensino técnico e também a flexibilização da grade curricular, porque o aluno ele vai poder escolher uma área de conhecimento já pensando no seu futuro profissional. Então ele vai escolher aquilo que ele mais se identifica. Pode ser área de humanas ou de exatas, ele vai poder, na verdade, escolher dentro de 5 áreas do conhecimento. Essa medida também, ela prevê o aumento da carga horária anual, que atualmente é de 800 horas para 1.400 horas. E sobre esse tema, nós ainda iremos nos aprofundar mais nessa apresentação. Bom, como foi dito anteriormente pela Helena, existia desde sempre, né, um nível muito alto de analfabetismo no Brasil. Então, em 1890, como ela já tinha mostrado ali durante a história, o analfabetismo atingia 67,2% da população do país. Em 1970 caiu pela metade, para 33%, porém ainda um nível muito alto. 2005 ficou em 11,1% e atualmente, segundo os últimos dados divulgados da PNAD contínua em 2015, 8% da população fazem parte das estatísticas do analfabetismo. Como diz aqui, o Brasil é o 8º país com o maior número de analfabetos. Mesmo esse número tendo sofrido queda aí nos últimos 4 anos, ainda é um dos mais altos do mundo, né? Ocupando então aí a 8ª posição. E esse alto índice de analfabetismo na população brasileira é ainda reflexo dessa história que foi contada. Então, tanto que mais de 50% dessa população analfabeta faz parte aí da faixa acima dos 60 anos de idade. Ou seja, por essa situação a gente consegue ver que realmente por conta de não ter tido uma educação boa lá no passado, a educação ela não recebia ainda muitos recursos do governo, não tinha muito apoio, as pessoas não aderiam muito à educação na época, né? E a população, e além desses mais de 50% aí que fazem parte da faixa etária dos 60 anos, 33 ou 34% dessa população
estão entre 40 e 59 anos. Ou seja, realmente é a população mais velha do país que faz parte dessa estatística, porém ainda é um número muito agravante, né? Porque ainda se vê que tem muita criança fora da escola, apesar de ser um direito de todos. As fases da educação. A educação ela é dividida em fases, todas elas abrangem o ensino básico, porém temos a educação infantil, que vai dos 3 aos 5 anos, começando pela creche, que é o único momento da educação aí de uma criança em que o governo não é obrigado, o Estado, né, não é obrigado a oferecer vagas. Apesar de termos creches públicas e tudo mais, mas não é uma obrigação do Estado essa fase inicial aí de educação. A partir da pré-escola, o Estado já é obrigado a oferecer vaga para todos os alunos que estejam em idade escolar, para todas as crianças, né, que estejam em idade escolar, passando na sequência, então, para o ensino fundamental, que vai dos 6 aos 14 anos, que inclui a alfabetização, quando começa a ler, escrever, aprender as palavras, né, e abrange, então, do 1º ao 9º ano aí do ensino fundamental, sendo os anos iniciais do 1º ao 5º ano, e do 6º ao 9º ano sendo considerados os anos finais do ensino fundamental. Na sequência temos o ensino médio, o antigo colegial, né, como era conhecido, que abrange do 1º ao 3º ano, que já é uma preparação aí mais para a faculdade, para a pessoa seguir uma carreira, escolher o que quer fazer, que é também a fase que vai ter as maiores mudanças aí por conta dessa aprovação da reforma do ensino médio. Onde, como a Helena falou, vão poder escolher a área de atuação, de estudo e tudo mais. Na sequência, não fazendo parte mais já da educação básica, mas é considerado um período de educação também. Ensino superior, que é a partir dos 18 anos, e o ensino técnico a partir dos 18 anos também, sendo que esse segundo, né, o ensino técnico, ele pode ser associado aí e feito durante o período em que você está cursando aí o 3º colegial. Ele pode ser cursado simultaneamente. E no caso do ensino superior, que seria a faculdade, então depois que conclui toda a etapa do ensino básico. Como a Sofia falou, a educação básica, ela está em todas essas etapas. Então ela confere ali o ensino infantil, o ensino fundamental, anos iniciais e finais, e o ensino médio. E hoje, no Brasil, existem pouco mais de 186 mil escolas de educação básica, sendo que os municípios, eles detêm a maior rede de educação básica. Como vocês podem observar aqui no gráfico, as escolas municipais, elas são aí cerca de 61,6%, estadual 16,5%, privada 21,5% e federal apenas 0,4%, é a menor. As escolas municipais, como vocês podem ver, são maioria justamente também por causa da Lei de Diretrizes e Bases que regulamentou que a educação infantil, principalmente, passou a ser responsabilidade principalmente dos municípios, né? E aí por isso então que existem mais escolas, até porque os dados que nós vamos mostrar a seguir mostram aí a reprovação e o abandono do ensino. Então, nessa fase inicial, também por serem bem mais jovens, né, não terem autonomia, os alunos não terem autonomia para decidir o que querem fazer, então o número de alunos na escola nessa fase ainda é mais alto do que nos anos finais aí da educação básica. Em relação às matrículas, quando nós fazemos um comparativo entre a rede privada e a rede pública, nós vemos que a rede pública ela detém aí a maior parcela dessas matrículas. Atualmente, são 48 milhões de alunos matriculados na educação básica. Vale lembrar que a rede pública ela é formada por todas as escolas que são custeadas através de impostos. Então, nós temos escolas municipais, escolas estaduais, federais, colégios militares, é uma rede bem maior. As matrículas na rede privada são de 18,4%. Apesar de ser um número menor, um índice menor, a rede privada ela vem mostrando um crescimento ao longo dos últimos 8 anos. E nos anos iniciais, ela cresceu 34,9%. Já nos finais, ela cresceu 15,3%. Então, apesar
de ser uma parcela menor dessas matrículas, mostra que o setor não está estagnado. Pelo contrário, ele tá crescendo, inclusive estão surgindo novos modelos de escola. Então, o investimento nessa área está acontecendo realmente, o interesse nessa área também. Bom, sobre o rendimento escolar, então, como nós estávamos falando, segundo dados do censo escolar, o rendimento dos alunos ele é mais baixo nos últimos anos do ensino fundamental, né, no que nós consideramos os anos finais, lá do sexto ao nono ano, e, consequentemente, por conta desse baixo rendimento, acaba acontecendo o abandono, a evasão escolar, né, a cancelamento de matrículas e tudo mais. Então, assim, nos anos iniciais do ensino fundamental, a reprovação é de 5,8%, anos finais 11,1%, ensino médio 11,6%. Você vê que quanto mais vão avançando aí os anos, né, de ensino, mais vai aumentando também essa incidência de reprovação. Porque acaba sendo uma consequência, vai caindo o rendimento, o aluno não consegue acompanhar. Aí nas séries mais difíceis, né, que são as mais avançadas, ele acaba não conseguindo acompanhar o restante da turma. E, por consequência, o abandono, então, nos anos iniciais de 1%, anos finais 3,2%, e no ensino médio 6,8%, assim como eu disse antes também. Ensino médio, os alunos já são mais velhos, já acabam tomando atitudes por conta própria, e assim, o abandono ele acaba sendo uma consequência da reprovação, porque o aluno ele passa a ter um desempenho menor, ele passa a não entender tão bem as matérias nessa transição aí dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental, porque muda o estilo de ensino. O que era antes com um professor só tomando conta da turma, passa a ser dividido em matérias e temos vários professores dando aulas, o aluno não consegue acompanhar, as matérias ficam mais difíceis, e aí quando ele já reprovou ali 1, 2, 3 anos, ele acaba saindo da escola porque perde o interesse, ele não consegue acompanhar a turma, fica perdido e acaba querendo sair, aí acontece esse abandono que vai aumentando também nos anos finais da educação básica, como a tabela mostra, né? Nós vemos que essa evasão escolar ela é maior no ensino fundamental. E se vocês observarem, a estrutura das escolas muitas vezes deixa a desejar. E isso pode ser um fator que leva esses jovens a terem esse desinteresse pela escola. Principalmente o jovem de hoje em dia, que é multitarefa, tem um pensamento rápido, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele precisa colocar a mão na massa, ter laboratórios, tudo isso para desenvolver ao máximo suas capacidades. Então, nós observamos aqui que 39,6% das escolas que oferecem ensino fundamental não possuem quadra de esportes para uso dos alunos. E 32,2% não dispõem de laboratório de informática. E 25,2%, aliás, apenas 25,2% possuem laboratório de ciências. E 26,2% não oferece biblioteca ou sala de leitura para os alunos, então não tem esse incentivo. Todos nós sabemos que uma leitura é importante para o desenvolvimento. Então esses fatores eles acabam contribuindo aí para essa evasão escolar. Nos últimos anos houve um avanço muito grande da tecnologia, modernização de tudo. E as crianças de hoje não são mais como as de antigamente, elas têm um pensamento muito rápido, muito ágil. E o desinteresse pelas aulas acontece muito por isso, porque a escola muitas vezes também não acompanha esse raciocínio rápido dos alunos, não dinamiza as aulas, acaba ficando uma coisa monótona, tira totalmente o interesse, né, desperta aí o desinteresse total do aluno, e é por isso, então, acaba sendo tudo uma consequência para que o aluno saia, e aí a gente não consegue realmente elevar os níveis da educação no Brasil, muito por consequência de todo esse histórico, né? E como foi dito anteriormente também, então a reforma do ensino médio. Ela foi aprovada em fevereiro de 2017, uma medida provisória que visa reformar o ensino médio, ou seja, eles querem fazer uma reformulação total, de acordo com estudos feitos, foram feitas análises, foram analisados os métodos de ensino internacionais, inclusive, tudo isso é reflexo de muito estudo que foi realizado para definir a melhor maneira de adequar a educação no Brasil, que ainda é muito abaixo
da grande maioria dos países, aí, principalmente dos países desenvolvidos, né? A nossa educação, ela está muito ultrapassada. E aí, diante disso tudo, foi feito um estudo, foram regulamentadas algumas mudanças. Então, assim, como a Helena havia dito no começo lá da história, a principal mudança será a flexibilização do ensino. O que significa isso? Então, quando o aluno entrar no ensino médio, ele vai ter menos matérias fixas, como português, matemática, as matérias básicas vão continuar, algumas vão sair da grade curricular, porém, em contrapartida, ele vai ter a opção de direcionar o conhecimento dele para a área de interesse, o que também é uma coisa que pode ajudar bastante aí a aproximar o aluno da escola, porque ele podendo estudar o que ele quer, o que ele gosta, e desenvolver melhor essa capacidade dele dentro do que ele já tem um perfil mais adequado, talvez ele desperte um interesse maior aí pela educação, e aí vão ter 5 opções de área de conhecimento. As escolas vão poder oferecer isso da maneira que acharem melhor, diante de leis que vão ser estabelecidas, né? Eles vão ter uma base aí para direcionar como vai ser, mas escolas diferentes vão poder oferecer áreas diferentes de conhecimento para o aluno poder escolher no momento em que chegar aí no ensino médio. Outras mudanças, então, a carga horária, que vai ser gradativa, a partir de quando forem implantadas essas mudanças, a carga horária vai passar de 800 para 1.400 horas anuais, o que leva aí à implantação do ensino em período integral. A ideia é justamente para poder abranger mais matérias, ensinar mais coisas, né? O aluno vai passar a precisar ficar período integral dentro da escola, até para poder ter tempo de estudar tudo que ele vai precisar estudar, porque ainda vão ter as matérias regulares também, né? A obrigatoriedade, então, do ensino de português e matemática vai continuar nos 3 anos do ensino médio. A obrigatoriedade do ensino de língua inglesa, a partir do 6º ano do fundamental, passa a ser também uma das medidas a ser adotada. Então, até o final do ensino médio, ele vai continuar tendo inglês na escola e retira a obrigatoriedade do ensino de artes e educação física. Ou seja, se a escola optar por não ter essas disciplinas, ela não é obrigada a oferecer para os alunos educação física e artes. Integra o ensino técnico às disciplinas básicas obrigatórias. Então, essas matérias que vão ser obrigatórias, elas vão ser associadas aí ao ensino técnico, de acordo com a área de conhecimento que o aluno escolher. Esse ensino ele vai ser regido pela Base Nacional Comum Curricular, que a Helena já vai explicar um pouquinho o que é, na verdade, quem vai também reger aí todas essas regras, né, para o ensino médio. E os conteúdos dos vestibulares deverão ser agora com base, então, na BNCC também, porque como vai haver uma opção de escolha aí de matérias, então cada aluno vai estudar uma coisa diferente, né? Alguns alunos vão estudar uma coisa, outros vão escolher outra área de conhecimento. Não vai mais poder ter tudo no vestibular, porque obviamente não vai ser justo, né? Então eles vão ter que seguir essa Base Nacional Comum Curricular, onde vão constar aí as matérias obrigatórias, então vai ter que ser feita uma pequena reformulação também na hora de aplicar uma prova de vestibular, né? E a previsão de implementação disso, a princípio, quando foi aprovada, né, no início desse ano, era já de começar agora no início de 2018, já ser aplicada essa reforma do ensino médio, só que eles precisam ainda que seja aprovada a Base Nacional Comum Curricular para que possa ser implantada nas escolas essas mudanças, né? E ao que nós pesquisamos e o que está tramitando de que provavelmente isso vai ocorrer a partir vai ser aprovado isso provavelmente no final de 2018, no segundo semestre. Então, acreditamos que 2019 realmente já comece. Porém, as escolas, já sabendo dessas mudanças que vão ter que ser feitas, porque essa lei já foi aprovada, elas já podem começar a implantar. Se quiserem já começar a introduzir aí o período integral para os seus alunos, algumas medidas já podem ser adotadas por essas escolas, para que não tenham que fazer a mudança de uma vez, né?
E a Base Nacional Comum Curricular, ela é isso mesmo, ela é uma base, é um documento que vai servir como base para que todas as escolas do Brasil sigam ali o mesmo padrão, uma orientação semelhante em todos os estados. Por que ela foi criada? Justamente para diminuir a desigualdade, porque às vezes um estado mais rico tem uma educação melhor, uma cidade um pouco mais pobre não tem, então ela vai deixar ali todo mundo com o mesmo nível de aprendizado. Então, essa competitividade entre a população vai ficar igual, porque ela vai estabelecer matérias iguais para todos os estados do Brasil. Um assunto que vem sendo muito discutido é que o Brasil ele é muito grande, cada lugar tem a sua cultura, então as escolas elas querem introduzir a cultura daquele estado na educação. Como que fica isso dentro da Base Nacional Comum Curricular? Isso é liberado. Na verdade, ela vem ali como uma orientação, mas as escolas são livres para definirem como elas vão aplicar isso e também são livres para colocar a cultura. Existem muitos debates, ela está sendo feita com muitos profissionais da educação envolvidos, Ministério da Educação, então tem uma equipe grande para formar essa Base Nacional Comum Curricular. E ela vai trazer muitas mudanças, uma delas é a introdução do ensino da África, que hoje em dia não é muito retratado nas escolas, e alguns historiadores discordam, não querem tanto focar na África. Então, tem aí algumas discordâncias que levam também a esse atraso da aprovação, porque eles estão definindo ainda. A Base Nacional Comum Curricular, ela não vai apenas abranger aqui o ensino médio, ela vai, na verdade, reger todas as etapas da educação básica, desculpa. Então, todo mundo vai ter que se adequar a essa nova regra. E diferente de como era antes, que já tinha uma orientação para as escolas, ela vai ser uma lei. Então, as escolas elas vão precisar se adaptar a essa base. Claro que não é ali uma coisa definida, padronizada, vai ser assim, vai começar assim, vai terminar assim. Não, as escolas são livres para definir o melhor modelo, o plano de ensino que é melhor. Mas vai ter que ser mais ou menos parecido, sim. E além de igualar o nível de ensino aí no país todo, essa medida ela visa elevar os níveis do Brasil em relação à educação diante do restante do mundo. Tanto que algumas medidas dessas já são adotadas em outros países, esse modelo de ensino já existe fora daqui, o que vai ajudar, então, também os alunos a se igualarem um pouco ao restante do mundo, ter um padrão um pouco mais internacional de educação, uma qualidade melhor mesmo, visto que o Brasil é um dos piores em educação, em todos os rankings, qualquer ranking que você procurar, é possível ver que o Brasil está sempre lá embaixo, e existem países que às vezes nem estão mais desenvolvidos do que o Brasil, mas estão com níveis melhores em relação à educação, não é? Então o foco é realmente diminuir a desigualdade no Brasil e colocar ele aí numa etapa melhor. Bom, essa foi a nossa apresentação de hoje, então esperamos que vocês tenham entendido melhor aí como funciona a educação no Brasil e nós pudemos constatar com isso que realmente essa falta de interesse pela educação hoje é muito reflexo de tudo que aconteceu lá desde o descobrimento. A gente precisa de medidas mais rígidas para melhorar esse nível e agora nas próximas apresentações nós vamos abordar um pouco mais sobre os sistemas de ensino, as diferenças, as qualidades e os defeitos aí das escolas públicas, particulares, as novas escolas que estão surgindo, que são as escolas conceito, que trazem uma base curricular aí para o aluno muito maior, muito mais, muito melhor, né, que vai dar muito mais oportunidade para um futuro melhor aí para a educação e para os profissionais que estão surgindo, né? Desenvolve a capacidade mental do aluno, desenvolvimento, enfim, diversos aspectos vão ser abordados então nas nossas próximas apresentações. Obrigada pela presença de todos aqui. E vocês que estão nos acompanhando, continuem acompanhando o nosso canal. Vamos tentar trazer sempre novidades em relação a esse tema para vocês. Obrigada.